Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Fluminense. Um espetáculo na despedida do Fred, né? Um time que sai com uma vitória legal em campo, chega à quarta vitória consecutiva e vê um grande ídolo se despedir dos gramados numa festa linda, né? O Fluminense que muita gente vem criticando que não vem enchendo o Maracanã, não vem fazendo grandes espetáculos dentro de casa. Hoje fez talvez o grande espetáculo do ano no futebol brasileiro, assim, mosaicos incríveis, um Maracanã lotado para se despedir de um grande herói do time, né? O Fred, que teve tantas passagens incríveis pelo Fluminense, foi um cara tão importante, um dos maiores artilheiros da história da equipe, um dos maiores artilheiros da história do Brasileirão, né? Eu não sei se ele já é o maior, se ele passou o Washington, mas o fato é que o Fred, ele tem a sua marca na história do futebol brasileiro. Eu acho que é errado você ficar apenas focando nos pontos negativos, ainda mais na despedida, né? No fim da carreira, se você vai ficar olhando para os pontos negativos, né? Porque na Copa de 2014 ele foi mal, no Cruzeiro foi um dos pivôs para o rebaixamento, todo mundo tem um ponto baixo na montanha-russa, mas o Fred, ele teve pontos altos muito notáveis, e é legal que ele se despeça do futebol de uma maneira tão incrível. Quantos têm o privilégio de sair, né, dos gramados em um Maracanã lotado? Eu acho que isso aí cabe uma reflexão, é uma história incrível a ser contada e deu para ver a emoção dele, ver assim, o carinho que ele recebeu de mais de 70 mil torcedores, né? Mas presumo eu que tinha mais de 70 mil, eu não estava conseguindo ver banco vazio, o Maracanã cabe mais de 78 mil pessoas, mas falando do futebol, o Fluminense vive boa fase, né? Eu acho que é nítido ver que o Fluminense cresceu nas mãos do Fernando Diniz. É um técnico que é divisivo, né? Eu acho que o Diniz, ele tem muitos apoiadores e também ao mesmo tempo muitos detratores. É um cara que muitos elogiam o estilo de futebol agressivo, muito diferente do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Outros questionam algumas de seus trabalhos que não tiveram tanta eficiência assim, trabalhos ruins como foram o trabalho no Vasco. O próprio primeiro trabalho dele no Fluminense não foi nada legal. Então assim, o Diniz é um cara que divide opiniões. Eu pessoalmente gosto do Diniz, mas eu estou no intermédio dessas opiniões. Eu acho que ele tem boas ideias, não acho que ele é um técnico ruim, eu acho que uma prova disso é o trabalho que ele está fazendo hoje no Fluminense, o que ele fez no São Paulo, ele foi bem no São Paulo, não acho que foi mal não. Então assim, o Diniz, ele tem, é claro, seus problemas, mas tem virtudes, né? Eu acho que às vezes faltou variação em alguns momentos, faltou sair um pouquinho da fórmula e fazer ajustes. Eu acho que é aí que vem o grande problema do Diniz, fazer ajuste durante o jogo, uma leitura de jogo que não é às vezes muito precisa, mas é um cara que tem ideias interessantes e é um cara que maximizou o poder do ataque do Fluminense, né? Porque o Abel Braga, ele estava conseguindo resultados no contexto de estadual, basicamente isso. Você tem times muito inferiores, divisões inferiores, obviamente o sarrafo é muito baixo, mas chegou eliminatórias da Libertadores, Sul-Americana, o sarrafo subiu, e é óbvio o Brasileirão e a Copa do Brasil, a gente viu que o Fluminense começou a mostrar desempenhos muito aquém, né? O fato é que as vitórias contra o Flamengo foram uma doce ilusão, até porque era o Flamengo do senhor Paulo Souza, então assim, o Paulo Souza não fez um grande trabalho, né? Óbvio que o elenco não ajudou muito, mas a questão é que o Fluminense, ele iludiu bastante nas mãos do Abel, e as 3 primeiras rodadas do Brasileirão não foram nem um balde de água fria, foi um balde de gelo, porque o Fluminense não foi capaz de marcar um gol. O único gol que marcaram foi um gol contra do Paulão no jogo contra o Cuiabá, inclusive uma vitória do Fluminense, né? Então assim, o Fluminense não estava sendo capaz de marcar gols e de ter jogadas criativas, estava mal na Sul-Americana e chegou o Diniz, né? Um começo irregular, com quase todo o trabalho do Diniz, ele nunca começa lá com o pé na porta. Acho que o Vasco foi a exceção, porque começou bem, mas lá é aquele negócio, quando ele começa bem, normalmente o negócio degringola rápido. Agora, no Fluminense ele teve algumas vitórias de início, mas teve alguns tropeços, mas no final das contas ele foi se encontrando. Eu acho que o elenco do Fluminense permite ele extrair desempenhos bem mais positivos, se encaixa melhor com o estilo de jogo dele. Tem um goleador ali que é o Germancano, tem um John Arias que está sendo de muita utilidade, tem o Paulo Henrique Ganso, tem o Andrei, tem vários jogadores que estão sendo potencializados pelo estilo de jogo do Diniz. E o Fluminense hoje é uma equipe mais equilibrada do que era com a Abel. Se antes tinha uma defesa muito sólida, mas um ataque que entregava muito pouco, a defesa ainda continua tendo um bom nível de competência, mas é um ataque que produz muito mais, e no equilíbrio é um Fluminense que consegue se estabilizar bem melhor do que aquele que a gente via no início da temporada. E até agora, 4 vitórias seguidas no Brasileirão e é segundo colocado com 27 pontos, né? Tá uma margem máxima de 5 pontos do Palmeiras. E assim,
Caso o Palmeiras tropece amanhã, seja um empate, fica a 3 pontos. E numa derrota do Palmeiras para o Fortaleza, que eu acho muito difícil, né? Eles ficam a 2 pontos da liderança, né? Então, assim, o Fluminense está no jogo, o Fluminense está na briga, né? O Fluminense, neste momento, é sim um time que está sendo candidato ao título brasileiro. Ele não tem que se preocupar com competições continentais, ainda está vivo na Copa do Brasil, mas ele não tem que dividir foco, igual o Corinthians, Atlético Mineiro e Palmeiras, que eles têm que fazer neste momento. Palmeiras ou Atlético Mineiro, uma hora ali na Libertadores, por serem confronto direto, um deles vai ter que acabar focando mais no Brasileirão e na Copa do Brasil, né? Isso também a gente tem que ver se o Atlético passa, né? O Palmeiras também, mas a questão é, ainda são times ali que estão em Copas, então eles ainda vão ter que poupar jogadores, às vezes, para focar em outras competições. Inclusive, acho que o Atlético e o Flamengo amanhã vão vir com equipes mistas, né? Alguns reservas, vão poupar jogadores. Então, assim, é interessante acompanhar essa dinâmica, porque no meio disso tudo está o Fluminense, que pode focar mais em conseguir ali somar bons pontos, tem uma agenda um pouco mais vazia. Eu acho que é aí que o Diniz pode tentar dar o pulo do gato. Então, assim, ao meu ver, o Fluminense tem sim condições de brigar se conseguir manter a regularidade e se conseguir manter a boa produção ofensiva. Se uma equipe tem equilíbrio, por mais que o elenco possa não ser tão bom quanto do Atlético, do Palmeiras ou do Flamengo, né? Ela consegue ir longe. A gente vê o Leicester, que foi campeão da Premier League, óbvio que são contextos diferentes. O Claudio Ranieri é um técnico muito melhor do que o Fernando Diniz e tudo isso, mas a questão é, o Leicester não era a melhor equipe, né? Obviamente havia times melhores, né? O Tottenham do Pochettino era um time que tinha mais talento, o Manchester City, acho que na época ainda era do Manuel Pellegrini, também tinha mais talento, o Arsenal de Arsène Wenger também, mas era uma equipe extremamente equilibrada, bem montada, não havia grandes fragilidades e o técnico era bom. E o Fluminense, ele pode se encaixar um pouco nisso. É um elenco bom, é um elenco interessante, é um elenco completinho, com poucas fragilidades no time titular, e isso é muito importante. Até é um time que dá menos brechas do que outros em relação a seus adversários, e está tendo um padrão de jogo bem definido até agora. Se vai manter os bons resultados, a gente não sabe, mas até agora é um campeonato que se apresenta de forma bastante positiva para o Fluminense de Fernando Diniz. E essa vitória de hoje, mas uma boa vitória, com o primeiro tempo muito bom, vencendo, fazendo 1-0, um time conseguindo produzir mais, tendo mais controle da posse de bola, finalizando mais. E no segundo tempo o Ceará cresce, mas o Fluminense acaba sendo letal nas suas primeiras oportunidades, faz 2-0. No final o Luiz Otávio até descontou, né, para o Ceará, dando um pouco de tensão e emoção para o jogo, mas já era tarde demais, então o Fluminense soma mais 3 pontos e assim, já tem uma festa linda para se despedir de um dos seus maiores heróis. E no final das contas, está na briga lá em cima na tabela. Se vai ser campeão brasileiro, a gente não sabe tudo isso, até porque, ao meu ver, não é favorito neste momento. As outras equipes, ao meu ver, levam vantagens pelos elencos melhores, mas eu não descartaria neste momento pelo futebol que vem jogando. O Fluminense vem sendo assim motivo de destaque, merece sim ser considerado na briga, porque vem jogando um bom futebol, e equipes que jogam futebol sólido, que jogam futebol que é capaz de trazer boas vitórias na maioria das partidas, não podem ser subestimadas, ainda mais no campeonato de bons pontos corridos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.